Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar aqui sobre esse processo, essa prisão do Vorcaro, que chama a atenção. A prisão nem chamou tanta atenção, assim, não teve nenhum espalhafato, não teve nada. Você não tem também nenhum tipo de questionamento sobre a prisão. O fato é que o que começa a chamar mais atenção agora, mais até do que o próprio escândalo, na verdade já vem chamando mais atenção do que o próprio escândalo, do que a fraude que envolve aí mais de 12 bilhões do Banco Master, o que chama mais atenção não é mais tanto o dinheiro roubado, as pessoas que foram enganadas pelo banco, não. Isso não chama mais tanta atenção. Você sabe o que está chamando tanta atenção agora, está chamando muita atenção e preocupa bastante? É a relação, o relacionamento de pessoas que têm cargos importantes para o funcionamento da República e que a relação que essas pessoas têm com o Banco Master e com o Vorcaro. E as decisões esquisitas que elas tomam, esquisitas eu digo para dizer o mínimo, mas as decisões esquisitas que elas tomam em relação ao Daniel Vorcaro e ao Banco Master. A gente já viu isso com o Dias Toffoli, por exemplo. O Dias Toffoli foi extremamente pressionado por conta disso e insistiu em continuar até não aguentar a pressão e ter que se afastar. E aí ele se afasta e vai sai da relatoria. Mas ele tinha negócios ele tinha a empresa da qual ele é sócio, ele admite que é sócio depois só. Ele é sócio e tem negócios com o Banco Master. E ele era o relator do processo contra o Banco Master. E ele tomou várias decisões esquisitas nesse meio tempo, né? Ele tomou decisões muito estranhas. Por exemplo, ele proibiu a Polícia Federal, que tinha feito a coleta de celulares, de aparelhos eletrônicos do Vorcaro, ele proibiu a Polícia Federal de ter acesso ao material que tinha apreendido. Lacrou e disse que ninguém podia ver, colocou em sigilo. Depois o André Mendonça liberou. O André Mendonça foi quem liberou depois. Então, assim, você tem situações que vão surgindo que são cada vez mais esquisitas, mais estranhas. Você tem, por exemplo, essa decisão agora, que foi o André Mendonça que assumiu, né, no STF, no lugar do Toffoli, depois que o Toffoli foi obrigado a sair, o André Mendonça assume e, ao assumir, ele começa a liberar. Então, ele libera os materiais para a Polícia Federal investigar, e a Polícia Federal vai investigar material, vai investigar celulares, vai investigar outras coisas, e abre outras investigações, né, dentro do processo, outras apurações dentro do mesmo processo. Entre essas apurações, eles descobrem que o Vorcaro, mesmo sendo monitorado, mesmo preso em prisão domiciliar, mesmo sendo monitorado, ele estava cometendo vários crimes. E aí mandam o pedido de prisão. Ele disse, olha, vai ter que prender ele de novo, precisa prender ele de novo, ele tem que ficar preso em regime fechado, controlado, sem acesso com a comunicação restrita. E aí o ministro André Mendonça, como todo ministro do STF tem que fazer, deveria pelo menos, ele manda para o PGR, para o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. E o Procurador-Geral da República lê todas aquelas informações que a Polícia Federal manda pedindo a prisão e diz que o parecer dele é contra a prisão, que ele não acha necessário prender Vorcaro, que ele não acha necessário cortar a comunicação dele, que ele não acha necessário limitar o Vorcaro, nem prendê-lo, nem prender o cunhado dele, nem prender ninguém mais. Só que tem um detalhe, na Polícia Federal, na investigação da Polícia Federal, além dos crimes que ele já tinha cometido, com fraude bancária, entre outras coisas, a Polícia Federal encontra indícios fortes em conversas dele, que tem mais, pelo menos, eu fiz uma lista aqui, tem pelo menos mais 7 crimes. Eu encontrei mais 7 crimes, pelo menos. Organização criminosa, coação no curso do processo, que isso aqui entra ameaça, suborno, entra tudo isso aqui. Fraude processual,
violação de sigilo funcional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso aqui, só isso aqui, dá uma pena de prisão centenária para ele, se ele for condenado por tudo isso aqui. Dá pena de prisão centenária para ele, se ele for condenado por tudo isso. E mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República, através do procurador Paulo Gonet, resolveu que não tinha necessidade de prender, achou que não tinha necessidade de prender o Vorcaro. Essas decisões esquisitas, elas são preocupantes demais, elas são muito preocupantes. São decisões estranhas que não têm lógica jurídica, não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma lógica. E aí você tem aqui, dentro desses crimes aqui, ele fazia ameaças, intimidou jornalistas, ameaças e intimidação a jornalistas. Ele chegou, ele chegou a combinar e autorizar um sujeito que trabalhava para ele a armar, planejar um assalto falso, que serviria para dar uma surra num jornalista. Para você ter uma ideia, porque o jornalista estava publicando coisas que eram contra o interesse do Vorcaro. Então, assim, ele chegou a contratar, a chamar alguém que era contratado dele, que trabalhava para ele, para combinar que iria falsear, né, planejar um assalto falso para cometer um crime, para poder bater, para poder espancar um jornalista. Diz até na coisa, ele usa expressões que ia quebrar os dentes dele na calçada, no meio-fio. Então, só aí você já tem uma ideia da situação. Monitoramento ilegal de críticos, de pessoas que eram críticas a ele, vazamento de informações sigilosas, ele pagava pagamentos ilícitos a funcionários do Banco Central, ele pagava funcionários do Banco Central para informarem a ele a melhor maneira e como ele fazia, como ele mandava os documentos para o Banco Central, a melhor maneira dele fazer a defesa dele. Ele pagava funcionários do Banco Central para poder passarem essas informações para ele, para ajudarem ele, além de ocultação de recursos financeiros também. Então, todos esses crimes estão descritos e comprovados pela Polícia Federal no pedido de prisão. E o Procurador-Geral da República simplesmente escreve um parecer dizendo que não havia necessidade de prender esse sujeito. Isso, no mínimo, é omissão. No mínimo, é omissão. No mínimo. Porque tem muitos outros crimes aqui que você pode ainda imaginar que possam ter acontecido. Mas, assim, vamos deixar naquilo que é concreto. Omissão. Se você recebe esse tipo de informação e você, como Procurador-Geral da República, você disse que não tinha necessidade, isso é uma omissão. Tem mais, e essa é a situação mais grave de tudo isso aqui. Entre as provas que a Polícia Federal apresentou, está que ele entrou no sistema da Polícia Federal, ele pagou alguém para entrar no sistema eletrônico da Polícia Federal, ele tinha acesso ao sistema da Polícia Federal, o Vorcaro, tá? Ele tinha acesso ao sistema do Banco Central, ele tinha acesso ao sistema do Ministério Público Federal, ou seja, da Procuradoria-Geral da República. Então, o Ministério Público Federal, ele conseguiu acesso, não se sabe como, mas ele conseguiu acesso ao sistema do Ministério Público Federal, o mesmo Ministério Público Federal, do qual o Procurador-Geral da República faz parte. E o Procurador-Geral da República, mesmo sabendo que o sistema do Ministério Público Federal tinha sido invadido por esse Vorcaro, pelo Daniel Vorcaro, o Procurador-Geral da República continuou achando que não tinha necessidade de prender o Daniel Vorcaro. A quantidade de tentáculos que o banqueiro Daniel Vorcaro tem na República é uma coisa impressionante, assustadora. E isso precisa, de alguma maneira, ser averiguado. Porque talvez esse seja o escândalo maior. O escândalo maior do Banco Master, não se limita ao Banco Master. Vai muito além do Banco Master, vai até todos os tentáculos financeiros e políticos do Daniel Vorcaro, que aqui se comporta, demonstra nas conversas, inclusive, se comportar tranquilamente como um gangster, um mafioso.
ele não tem nada de banqueiro, ele na verdade é um gangster, um mafioso e dos mais perigosos que já se teve notícia aqui. Coisa de organização criminosa pesada mesmo. Vamos em frente. Seu JC para ouvir a análise, eu sou Igor Maciel. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.